aproveitando que você está de pé, abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 22, nós vamos ler do primeiro versículo, vamos ler até o versículo 19. Bem? Gênesis, capítulo 22. O tema nesta manhã, o tema, uma manhã especial de ceia, o tema é Deus proverá. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar aos nossos corações nesta manhã. Vamos ler? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse-lhe: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar. O deitou no altar e em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas Deus lhe bradou, o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Pôs Abraão por nome naquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou a Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Aleluias. Pai Santo, aqui está a tua palavra.
Nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Tem sido a nossa regra de vida e fé. Fala aos nossos corações nesta manhã. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem à vontade, queridos. Queridos, nós sabemos que há um problema fundamental com a maioria das nossas orações. Sempre que nós oramos, sempre que falamos com o Senhor, nós estamos pedindo uma bênção a Ele. Estamos pedindo proteção a Ele. Pedimos por saúde. Pedimos por prosperidade. Raramente nós pedimos ao Senhor que nos prove, que prove a nossa fé. Esse tipo de oração, ele não faz parte das nossas vidas. Pelo menos eu pressuponho que pouquíssimos ou quase ninguém faz essa oração. Deus, me prove a minha fé, Senhor. Não é verdade? Alguém já fez essa oração, hein? Pois bem, enquanto Ele nos prova, quando Ele nos prova, muitos acham que foi abandonado pelo Senhor. Não é isso? Uma vez eu vi uma reportagem, uma entrevista do Dr. Shedd, já sentindo muitas dores por causa do câncer nos ossos. E o repórter, até acho que não era um repórter, uma pessoa próxima, entrevistando ele, o perguntou: Dr. Shedd, depois de tantos anos dedicando a sua vida ao Senhor, e agora passando por essa situação, eu sei que o Senhor sente muitas dores terríveis. O que o Senhor tem a dizer? O que isso mexe com a sua fé? Como o Senhor encara essa dor e esse sofrimento? E ele disse com sempre aquela voz muito mansa e aquele, rosto alegre, ele disse assim: eu amo o meu Senhor. Ele sofreu muito mais por mim. Ele não reclamou. Ele não justificou, ele não tentou impactar as pessoas por causa do seu sofrimento, mas ele deixou bem claro: estou disposto a sofrer, a viver, a sentir dores, seja o que for que eu viver, que eu passar, será glorificando ao meu Deus, não reclamando, não murmurando, mas dizendo: o Senhor sofreu mais. Ser provado na fé, queridos, não é algo fácil. Não é. Vocês sabem disso, porque eu acredito que cada um de vocês já foram, em algum momento, provados na fé. Se não foi, vai ser. Se foi uma vez, será de novo. Porque nós somos provados. Quando Ele nos prova, muitas vezes achamos que Ele nos abandonou. E essa história de Gênesis 22 nos coloca diante de uma verdade perturbadora. Perturbadora. Deus prova aqueles a quem ama. Deus prova aqueles a quem ama. E a prova não é um detalhe na vida da fé, irmãos. A prova não é um detalhe, é porque a prova, ela é para nós sairmos da teoria, para nós vivenciarmos o que é realmente servir a Cristo. É para que a gente tenha um pequeno deslumbre aqui no Ocidente, daquilo que os nossos irmãos vivem lá no Oriente ou na Ásia. Nós precisamos ser provados na fé. Há uma necessidade que você seja provado.
porque é na prova que nós somos aferidos. É na prova que o discurso vai juntar-se com a prática. É muito fácil dizer que eu amo a Deus. É muito fácil quando nós começamos a falar e a testemunhar sem experimentar o cuidado de Deus, sem experimentar na prova o Deus que nós servimos, ou se realmente nós servimos ao Senhor. O texto aqui, irmãos, que nós estamos examinando hoje, ele é o centro daquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Gênesis 22 é o Evangelho sendo pregado. Capítulo 22 de Gênesis, irmãos, é um deslumbre daquilo que iria acontecer lá no Calvário. Aquilo que aconteceu no Monte Moriá é algo maravilhoso quando nós fazemos a relação com o que aconteceu lá no Calvário. Deus prova os seus filhos. O texto não diz que Deus tentou Abraão, né? Tentação, ela vem do diabo e tem como objetivo derrubar, não é isso? O diabo vem e tenta, e você não vigiar, você cai, faz a vontade do diabo e é envergonhado, né? E por aí vai. Mas a prova que vem de Deus, ela tem o objetivo de fortalecer o seu coração, fortalecer a sua fé. Deus não estava testando Abraão, irmãos, para saber se ele é fiel. Deus testou Abraão porque sabia que ele era fiel. Deus, quando te prova, irmãos, ele não prova para fragilizar a sua fé, mas para te fortalecer. Ele te prova, porque ele conhece o seu coração. E a Bíblia diz que não virá prova maior que nós não possamos suportar. Então você suportará a prova que vier. Nós suportamos, sabe por quê? Porque o suporte, aquele que nos ancora, aquele que nós escoramos, aquele que é o nosso suporte é o Senhor. Então nós suportamos. A igreja suporta. Os nossos irmãos da igreja perseguida têm suportado porque o Senhor é o suporte deles. Pois bem, Deus já sabia, né? A prova era para o próprio Abraão. E essa prova também é para nós que lemos essa história milênios depois. O texto ele continua com uma ordem, irmãos, que deveria paralisar o nosso coração. Dar ao Senhor aquilo que nós mais amamos. A prova de Abraão foi essa. E Deus, irmãos, ele não passa pano, ele não consola o coração de Abraão nesse momento em que ele pede a Abraão para dar o que ele tinha de melhor. Percebe-se que Deus deixa bem claro, olha só o que o Senhor diz aqui para ele. Toma teu filho, o filho da velhice, o filho da promessa. Abraão estava com 100 anos quando Isaque nasceu. Sara com 90. Abraão esperou 25 anos para o cumprimento da promessa. 25 anos. E teve um filho na sua velhice, o seu herdeiro. Imagina o coração desse velho, 100 anos, sendo pai. Sabendo que agora não precisava deixar a herança para o seu servo Damasceno. Ele falou, opa, vou deixar agora para o meu filho. Eu tenho um herdeiro. 100 anos. E aí o Senhor fala com ele, toma o teu filho. O teu filho. E fala mais, o teu único. Parece que Deus estava querendo realmente ali fazer sofrer Abraão, né? Toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, Abraão. O Senhor podia falar assim, toma o teu filho, né? Mas Deus foi ali minucioso.
toma o teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Sabe o que Abraão fez? Esperneou, ficou muito chateado, revoltado com Deus. Como Deus faz uma coisa dessa comigo? Há 25 anos que eu estou esperando. Não, ele não falou isso. Ele não fez isso. Nós faríamos. Muitos de nós faríamos. Senhor, o senhor está doido? Que negócio é esse? Quem faz isso, sacrificar o filho, são os cananeus. E eles fazem isso. Os cananitas, eles sacrificam filhos, eles matam pessoas, eles oferecem aos seus deuses, mas o Senhor, como o Senhor me pede algo dessa forma? Abraão ouviu o Senhor e chamou seu filho. Somente quem já ouviu o chamado de Deus e entende o peso, a responsabilidade, abaixa a cabeça e diz: eu sou o servo, o Senhor é o Senhor. O Senhor manda, eu obedeço. Vai custar a minha vida, vai custar a minha saúde, vai custar tudo. Mas o sacrifício do Senhor foi maior. Na verdade, não custa nada, porque tudo que nós temos é dele, é para ele, é para a glória dele. Queridos, essa mensagem paralisa os nossos corações. Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre os montes que eu te disser. Perceba a progressão divina. Deus não diz simplesmente: eu quero o seu filho Isaque. Ele vai descascando, descamando o coração de Abraão. Ele vai fazendo Abraão pensar sobre o melhor que ele tinha para oferecer a Deus. Teu filho, a relação mais sagrada na terra, é essa relação de pais e filhos. Teu único filho, o herdeiro da promessa, aquele a qual Deus prometeu há 25 anos atrás. E ele agora deu. E ele já é um adolescente, um jovenzinho. Abraão já pôde brincar com ele, conversar, ensinar, era o companheiro de Abraão. Era o objeto mais precioso que Abraão tinha, era Isaque. A sua maior riqueza era a sua alegria. O milagre de Deus. E ele disse: a quem amas? A primeira menção na Bíblia sobre amor foi a relação de Isaque com Abraão. A quem tu amas? Até ali não havia essa palavra escrita na Bíblia. A quem amas? E ali foi Abraão. Então essa palavra amor, ela não está em primeiro lugar no casamento, nem no salmo, nem numa declaração dos poetas aqui da palavra, mas ela aparece a primeira vez diante de um altar e de um cutelo na mão. A primeira vez que aparece essa palavra, Deus está pedindo um sacrifício. Então, levantou Abraão de madrugada, e aqui está o detalhe que muitos leem rápido demais, né? Abraão não discutiu com Deus, não questionou, não pediu um prazo, não pediu um sinal. Já viu quando Deus te pede alguma coisa, você fala assim: Senhor, me dá um sinal. Você faz lá igual Gideão, né? Vou colocar um novelo aqui, vamos ver se dessa madrugada aí vai cair um orvalho, vai encharcar ele. Se amanhã cedo ele estiver encharcado, né, que era óbvio, aí foi o Senhor. E aí ele, mais uma vez, né,
Pede um sinal ao Senhor. Mas Abraão acordou de madrugada. Abraão tinha pressa em fazer a vontade do Senhor. Ele levanta de madrugada. Ele não contradiz. Ele não questiona. Não pediu nenhum prazo. Senhor, deixa eu pensar. Será que isso não é da minha cabeça? Será que eu não estou com um problema sério e eu estou ouvindo vozes? Queridos, ele não sabia onde ficava Moriá. Ele foi, o Senhor falou assim, olha, vai que eu vou te mostrar. Ele sai de manhã. Ele não sabia como que ele ia explicar para Sara. Com 90 anos ali ela teve Isaac, só ela e Deus sabe como foi essa gravidez. Uma idosa. As dificuldades do nascimento daquela criança. O tempo em que Isaac estava mamando, sendo alimentado ali pelos seios de Sara. A conexão de um filho com a sua mãe. Ele apenas obedeceu o Senhor. Ele não pensou nas consequências. Como ele explicaria para Sara? Não sabia o que faria com os seus servos que estavam indo com ele. Não sabia como responderia Isaac no momento que ele perguntasse para o seu pai, né? Como ele perguntou, onde está o cordeiro? Onde que está o cordeiro? A obediência que Deus busca, irmãos, é uma obediência que custa. Não custa pouco. É a obediência que custa tudo. Tudo. Tem muitas pessoas que acham que são obedientes a Deus. E não são. Há muitos cristãos, infelizmente, dentro das igrejas, ouvindo o Evangelho, participando dos cultos, mas que têm um coração desobediente a Deus. Ele apenas oferece a Deus aquilo que ele quer oferecer, não o que Deus pede. Certa feita, o Senhor disse para o povo hebreu que estava ali no cativeiro, disse assim, olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. De inteireza, por inteiro, buscar a Deus de verdade. Não essa relação religiosa de ir uma vez por semana para um desencargo de consciência. Mas uma vida dedicada a adorar a Deus, a oferecer ao Senhor aquilo que você tem de melhor, a fazer para Deus com excelência, sem essa troca, sem, às vezes, essa irresponsabilidade como cristão. Mas Abraão é um exemplo a qual nós devemos observar, o exemplo de alguém que obedeceu e não questionou. Pois bem, tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho, e ele levou o fogo e o cutelo. A imagem é tão poderosa que quase dispensa explicação. Isaque era forte o bastante para carregar a lenha do holocausto, que não era pouca. Ele tinha força para resistir ao seu pai idoso. Ele tinha força para questionar, para sair correndo. Ele poderia fazer isso. Isaque sobe o monte, carregando a madeira do seu próprio sacrifício. Olha só que interessante. Séculos depois, no mesmo território, um outro filho subiu também aquela colina, carregando o madeiro. A frase final, irmãos, ecoa de forma trágica, e foram ambos juntos, o pai e o filho, o amante e o amado. Aquele que obedece, aquele que confia, subiram juntos para o lugar da morte, para um lugar que possivelmente ele não gostaria de estar.
O silêncio de Abraão é um negócio assim impressionante. Ele não reclama, ele não murmura, ele sobe. Mas você imagina que no coração daquele homem, cada passo era um golpe no seu coração. Era um golpe na sua psique, na sua mente, no seu pensamento. Cada passo em direção àquele monte era um sofrimento. Isaac tinha força para carregar a lenha, né? Como eu disse, para resistir a Abraão, mas ele também não resiste. Isaac obedece ao seu pai. Isaac entrega a sua vida. Ele entrega a sua vida por completo, ele não resiste. Ele sabe exatamente aquilo que estava acontecendo. Mas ele não resiste. Aponta, irmãos, para o mesmo monte séculos depois, né? Aponta para Jesus. Não é isso que João 10:18 fala? Ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Aponta para Jesus, que também se entregou, fazendo a vontade do seu Pai. Está entendendo, irmãos, a voluntariedade? Não é obrigado. Você entende qual é a vontade do Senhor. Sabendo qual é a vontade de Deus, irmãos, nós nos entregamos. Jesus não foi vítima, foi voluntário. A obediência voluntária de Cristo é a nossa salvação. Ele se entregou por nós. E disse Isaac a Abraão, quando chega ali, né, ao seu pai, diz: meu pai. E Abraão diz: eis-me aqui, filho. E ele diz: olha, o fogo está aqui, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está? Essa pergunta é a mais importante do Antigo Testamento, irmãos. Não existe no Antigo Testamento uma pergunta mais importante que essa. Onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está? Quem é o cordeiro? Ecoa lá em Apocalipse. João, quando ele vê o livro com os 7 selos, não havia ninguém na terra, sobre a terra, nos céus, que poderia abrir aquele livro. E João entra em desespero. João começa a chorar, ele chora copiosamente. Quem poderá? E João olha para um cantinho, ele vê, irmãos, um cordeiro ensanguentado, um cordeirinho, como se estivesse morto, porque ele estava sujo de sangue, desfalecido. Mas eis que ele olha e o cordeiro está vivo. E era o único que poderia abrir o livro da vida, o cordeiro que é Cristo. O cordeiro substituto, o cordeiro que substituiu Isaac ali no holocausto, né, naquele momento de sacrifício. É o mesmo cordeiro que nos substituiu da condenação eterna. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Onde está o cordeiro? Aleluias. Durante séculos, irmãos, essa mesma pergunta ecoou no coração dos israelitas, no sistema sacrificial de Israel. Era uma carnificina. Bois, bodes, pombas, cordeiros eram sacrificados no altar para aplacar a ira de Deus, para perdoar os pecados do arraial de Israel. Onde está o cordeiro definitivo? Onde está o cordeiro que pode, de uma vez por todas, aplacar a ira de Deus? Isaac pergunta para o seu pai: onde está o cordeiro do sacrifício, meu pai? E Abraão responde com uma palavra maravilhosa. Ele disse: Deus proverá. Jeová Jiré
Você já deve ter ouvido essa palavra Jeová Jiré sendo falado totalmente fora do contexto, né? O Deus que proverá riqueza, que proverá isso, que proverá aquilo. Mas aqui Abraão está dizendo, Deus proverá. Ele é o provedor no momento do sacrifício. Ele é quem vai aplacar a ira. Ele é quem apaga os nossos pecados. Deus proverá a salvação. E lá em Gênesis, no capítulo 22, já estava ali um espelho colocado para nós enxergarmos que Ele já estava sendo preparado antes da fundação do mundo. Jesus, olha só que lindo, irmãos. Onde está o Cordeiro que tira o pecado de uma vez por todas? Abraão responde com fé, uma fé que transcende a sua própria compreensão. Às vezes nós não entendemos, né, no momento de onde sai tanta fé. Apesar que a fé também, em alguns momentos, ela fragiliza. Quando ela não é cultivada, quando ela não é alimentada pela palavra. Mas olha só a fé. Deus proverá para si, meu filho. Ele não sabia como, ele não sabia quando, ele não sabia onde, mas ele sabia quem. Hebreus 11, versículo 19. Você pode abrir a sua Bíblia aí para conferir. Hebreus capítulo 11, versículo 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú. Versículo 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha dito, em Isaque será chamado a tua descendência. Mas Abraão considerou que o Senhor poderia ressuscitá-lo dentre os mortos. A fé de Abraão, irmãos, foi provada e aprovada, porque Abraão tinha no seu coração a palavra de Deus, as promessas do Senhor, a sua intimidade, toda aquela caminhada ao lado do Senhor. Ele sabia que Deus poderia ressuscitar o seu filho, mesmo que ele o degolasse com o seu cutelo. Mas ele estava seguro de que aquela situação, por mais dramática que fosse, estava sob o controle de Deus. Ele não titubeou. A sua palavra é uma palavra que viajou o tempo. No Moriá, Isaque pergunta pelo Cordeiro. No Jordão, João Batista responde a pergunta de Isaque: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluias! A pergunta que Abraão não conseguiu responder plenamente, Deus respondeu no Calvário. Jesus é o Cordeiro substituto. O Cordeiro que substituiu Isaque. O Cordeiro que nos substituiu. Então ergueu Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um cordeiro, né? Mas antes o Senhor bradou a Abraão. Olha só, irmãos, como Abraão foi aprovado pelo Senhor. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Ele foi aprovado. Aleluias. O cordeiro, irmãos, morreu no lugar de Isaque. Isaque merecia morrer. Isaque era pecador, como nós. Nós todos merecíamos o inferno, irmãos. Não tente, de alguma forma, achar que você é suficiente, que você é autônomo.
Todos nós merecíamos a condenação eterna. Mas Deus, o Pai, que nos ama, providenciou o nosso resgate, tirando-nos da condenação eterna e nos oferecendo a salvação eterna. Aleluias, glória a Jesus. Pois bem, Abraão já segurava o cutelo, mas Deus proveu um substituto. E isso aponta, claro, diretamente para Cristo. Nós éramos culpados, nós merecíamos o altar, né? Por isso que, irmãos, a gente não costuma chamar isso aqui de altar, porque altar é lugar de sacrifício, né? O altar é preparado para derramamento de sangue. O altar hoje é aqui, ó. O altar não é aqui, o altar é aí no seu coração. É aí que você oferece o sacrifício a Deus. E Deus conhece. A Bíblia diz que Ele esquadrinha os nossos corações. Esquadrinhar é dividir em pequenas partes e examiná-las a todas. Todas essas partes do seu coração são conhecidas pelo Senhor. E é aí no seu coração que você oferece a Deus o seu sacrifício de louvor, de adoração, né? A sua vida como um sacrifício vivo. Pois bem, Abraão já segurava o cutelo. Observe o detalhe que o Espírito Santo deixou nas Escrituras, irmãos. Olha só, nós éramos culpados, nós merecíamos o altar de sacrifício, nós merecíamos a morte, mas Deus proveu o seu próprio Filho em nosso lugar. O cordeiro estava preso pelos chifres. Aí Abraão vê. Olha a alegria de Abraão, irmãos, no momento em que o Senhor fala: olha, eu sei que tu me amas. Eu sei. E Deus cumpre a promessa que Abraão fez para Isaque, ele provê o cordeiro. Onde está o cordeiro, meu pai? E ele diz: Deus proverá. Jeová Jiré, Deus proverá a salvação. Ele estava ali preso aos chifres como alguém, né? Como quem está coroado pelo seu próprio sacrifício. O animal estava preso em um arbusto, né? Então Deus ali, irmãos, já estava pregando o evangelho em símbolos. Muito antes do Calvário existir, nós percebemos que o evangelho já estava sendo pregado. Então Deus impede Abraão de sacrificar Isaque. Não estenda a mão sobre o rapaz. Não lhe faças nada, porque agora sei que tu me temes, que tu me amas. Não negaste o meu filho, né, o teu único filho. Pois bem, mas o Calvário não houve uma voz do céu para interromper. O Pai Celestial não poupou o seu próprio filho. Deus poupou o filho de Abraão, mas Deus não poupou o seu próprio filho. Ele entrega o seu filho. Isaque foi poupado, Jesus não. Porque o carneiro, irmão, substituiu Isaque. Mas quem substituiria a humanidade? Somente o Cordeiro de Deus poderia substituir a humanidade diante de Deus. Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Não poupou. Esse verbo é usado aqui, né? Mas lá em Gênesis, ele não foi usado. Deus fez por nós aquilo que ele impediu Abraão de fazer. Deus preferiu ferir o seu próprio filho a perder os pecadores que seriam salvos pelo sacrifício do seu próprio filho. Este é o Evangelho, irmãos. Este é o Evangelho. E não há maior amor do que esse, em entregar o seu próprio filho para a salvação da humanidade. E agora, com todo o respeito que esse texto exige, irmãos, é preciso fazer uma pergunta para vocês. É necessário fazer uma pergunta para mim mesmo. O que é o seu Isaque? O que você tem oferecido a Deus? O que é o seu Isaque? Talvez seja o seu orgulho. Talvez pode ser a sua reputação. Talvez seja o seu dinheiro.
Talvez seja até mesmo o seu ministério, a sua vocação. Pode ser o seu conforto, pode ser aquela carreira que você construiu com tanto esforço. Qual é o seu Isaac? Pode ser aquele relacionamento que não está agradando a Deus, mas você não quer largar. Pode ser aquele vício que você cultiva quando ninguém vê. O que você está pedindo? Ou o que Deus, melhor dizendo, está te pedindo nesta manhã? O que Ele te pede hoje? O que Deus tem falado ao seu coração na sua caminhada? O que Deus te pede nesta manhã, querido? Eu sei como é dia de ceia, algo que Deus nos pede nesta manhã é arrependimento. Arrepender das nossas hipocrisias, da nossa vaidade, da nossa arrogância, da nossa dureza, da nossa inflexibilidade, da nossa cerviz endurecida. Cerviz endurecida, sabe o que é? É este pescoço que não se dobra, ele continua imponente, ou o nariz em pé, mas que precisa se dobrar diante do Senhor. Ainda que Deus tenha que quebrar a cerviz. O que Deus pede de nós? Deus nunca pediu que Abraão matasse a Isaque. Ele pediu que Abraão levasse Isaque até o altar, até o Monte Moriá. A diferença é profunda. Deus não quer que você destrua aquilo que Ele te deu, de forma nenhuma. Ele quer que você ame a Ele que te deu muito mais do que aquilo que você possui. Deus não quer, irmãos, que você destrua o que Ele te deu. Ele quer que você ame mais a Ele do que aquilo que Ele te deu. Amar mais o Senhor da bênção do que as bênçãos do Senhor. E aqui está o confronto que esse texto traz para as nossas vidas nesta manhã. Deus não está pedindo o seu filho. Não, está pedindo o seu coração. Pastor, mas o meu coração está entregue ao Senhor. Lembra do que João fala sobre amar a Deus? Ele diz assim, olha, aquele que me ama, este sim, guarda os meus mandamentos. Mas aquele que não me ama, este não guarda os meus mandamentos. Nós não amamos a Deus porque nós cantamos, porque nós choramos, ou porque nós participamos do culto fielmente, ou porque pregamos aqui à frente, ou porque tocamos. Amor, irmãos, não é algo que transcende pela aparência. Nós amamos a Deus porque somos obedientes, estamos dispostos a dar a Ele aquilo que Ele nos pede. Isso sim, é muito mais do que aquilo que nós demonstramos com as nossas atitudes. Está aqui dentro. Amor não é só palavras. Deus não quer que você destrua o que Ele te deu. Deus está pedindo o seu coração, e Ele está pedindo que você abra mão, porque para Deus ter a inteireza do seu coração, como diz lá em Jeremias, é necessário que você entregue a vaidade, esse desejo incansável de ser visto, de ser elogiado, de ser reconhecido. Ele quer que você entregue o individualismo, essa ilusão de que você pode viver a fé sozinho, sem comunidade, sem prestação de contas, sem amar o próximo.
o seu individualismo, a sua soberba, né? Essa arrogância disfarçada de confiança, que na verdade é uma autossuficiência espiritual. Essa arrogância de se mostrar alguém humilde pela aparência, mas tem um coração soberbo e vaidoso. Ele quer também que entregamos a ele a arrogância teológica, do conhecimento, um conhecimento que incha, que não edifica, que sobe pelo coração, que tem prazer em mostrar que sabe, ou que conhece mais do que os outros. Tem que abrir mão das suas justificativas, que é algo hoje muito em alta. As justificativas, conhecidas também como as narrativas, não é isso? As desculpas que se repetem para si mesmo, para não obedecer a Deus. Se constrói essas justificativas. Moro longe, eu não posso, eu não venho na oração por causa disso, eu não participo disso por causa daquilo. Eu tenho muitas justificativas. Ainda bem, né? Eu tenho justificativas. O que Deus pede de você hoje não é um sacrifício religioso. É obediência